E muito bem, já estamos aí no nosso segundo evento. Eu nunca tinha feito, né, mais de um evento em uma semana só. E foi muito bom estar com vocês na segunda-feira. A maioria que está aqui estava comigo na segunda-feira. O objetivo foi trazer essa ferramenta para vocês, Mulher Enérgica em Paz com o Ciclo. E como já mencionado, minhas queridas, meu objetivo aqui é ser dinâmica em trazer para vocês um direcionamento sobre esse ponto tão importante que é o nosso ciclo mensal. Acontece, mulheres, que lá na nossa infância a gente provavelmente não teve alguém que disse assim, olha, vai acontecer assim, ó, quando você menstrua, dia tal, acontece tal coisa, em tal fase acontece tal coisa. E a gente cresceu achando que para muitas de nós a menstruação era um problema, o nosso ciclo mensal era um problema. E mesmo para quem, assim, por algum motivo não menstrua mais, ou toma alguma medicação, enfim, né, ou que faz uso do anticoncepcional, essa aula vai ser muito, muito especial para você também. Então preste bastante atenção no que eu vou falar aqui, por quê? Porque nós mulheres somos cíclicas. Na verdade, até vou compartilhar com vocês um dado científico, que a ciência comprova isso, que as mulheres têm atitudes, ações neurológicas diferentes, acontece aqui mudanças neurológicas em cada fase do nosso ciclo, que a gente já vai entrar nesse tema. Mas antes de mais nada, eu quero que vocês saibam, mulheres, que eu já tive aí do outro lado. O que eu quero dizer com isso? Eu sei o que é ter um estresse emocional, uma bomba de estresse emocional, irritabilidade. Numa semana do mês está ótima, no outro está morrendo. Já tive desse lado aí, em que às vezes dava muito choro, no outro dia estava sorrindo, já no outro chorando de novo, e achava que ele estava lidando com a bipolaridade ali. O que é que estava acontecendo comigo? Não sabia. E é muito ruim quando a gente vive nesses altos e baixos emocionais. Eu já senti isso. Eu sei o que é estar na pele de vocês. Como que eu saí disso? Quando eu descobri que eu posso usar, sim, o meu ciclo mensal como um coach pessoal. E eu vou ajudar vocês, em alguns minutos, a transformar o ciclo mensal de vocês num coach pessoal. É isso que a gente vai ver nessa aula. Joia? Tudo bem até aqui? E sabe o que é mais incrível? Que não aconteceu só comigo, aconteceu com as minhas mentoradas também. Depois que eu entreguei essa ferramenta do ciclo mensal, antes de a gente entrar bem profundamente no tema, escutei isso de uma mentorada. Eu odiava menstruar. Durante 28 anos, eu odiei isso. É a primeira vez que eu uso isso a meu favor. Agora eu amo. Sabe a fase da TPM? Não é mais um problema para mim. E não é mais um problema para essa mentorada. Então, eu fico feliz que eu estou entregando para vocês uma ferramenta que vai transformar a visão de vocês sobre o ciclo mensal. Para a gente começar, vamos dar só uma pincelada básica no que é esse ciclo que a gente está falando. Basicamente, quem estava aqui na segunda vai saber, mas vamos lá, vamos recapitular. Nosso ciclo mensal geralmente dura em torno de 28 dias, para algumas mulheres 26, para outras 30, mas no geral 28 dias nosso ciclo. O primeiro dia do ciclo é quando a gente menstrua. Digamos, eu menstruei hoje cai no dia 1º. Em torno lá do dia 6, 7, eu saio da fase reflexiva, que é o período menstrual mesmo, que a gente está sangrando, e vai para a fase dinâmica. Depois do dia 6, 7, até o dia 14, a gente está na fase dinâmica, depois dela vamos para a fase expressiva. Lá para o dia 21 a 28, a gente entra na fase criativa, que é a fase da TPM. Vocês estão vendo que esses nomes são todos positivos? Uma mulher reflexiva, dinâmica, expressiva e criativa? Não tem nada aqui de defeito. Quando que é defeituoso? Quando você não sabe usar o seu ciclo mensal a seu favor. Então, eu dividi isso aqui em fatias, como se fosse uma pizza, né? Cada pedacinho desse é uma parte do nosso ciclo que a gente vai detalhar hoje. Eu vou mostrar para vocês como transformar cada fase no coach de vocês, a favor de vocês. Mulheres, a gente vai começar pela fase dinâmica, só para relembrar. Ó. Acabou a menstruação, acabou ali no dia 6, 7. Entramos na fase dinâmica. Quem toma anticoncepcional fica ligadinha, viu? Tá acabando aqui, ó, ali pelo dia 25, um pouquinho antes, está acabando o anticoncepcional. Vai acontecer os sintomas que eu vou dizer para vocês, mesmo que você não menstrue, você vai passar por uma baixa aqui de estrogênio.
Então, os sintomas que eu vou trazer é para quem toma anticoncepcional também, só que não de forma tão intensa como é para as mulheres que não tomam anticoncepcional. Vamos começar pela fase dinâmica. Então, menstruei, acabou a menstruação, entrei na fase dinâmica. O que tem nessa fase dinâmica? Conta aqui para mim, quem de vocês já passou por uma fase no mês em que estava extremamente exigente? Exigente, rápida, se achando super dinâmica, porém, a sua exigência consigo mesma estava muito alta. Uma extrema autocobrança, perfeccionismo, achando os outros muito lentos, chega a ser impaciente com outros. Já passei por essa fase quando eu não sabia usar essa fase do meu ciclo. Porque essa fase do ciclo, essa fase dinâmica, é uma fase maravilhosa. Para quê, mulheres? Deixa eu mostrar isso para vocês. O que a gente faz nessa fase? O que ela tem de bom? Essa é uma fase em que a gente está com a nossa energia física quase que numa dinâmica masculina maior. Por quê? Aqui começa a se liberar o estrogênio, a mulher está com foco mental muito mais forte, então ela está até com energia física maior. Tá vendo a diferença que eu estou mencionando para vocês? Você está com energia física maior, maior foco mental. Então não deveria aumentar a autocobrança, a impaciência com os outros. Só acontece isso se eu não sei usar essa minha fase. Então, para que eu uso essa fase? Ela é ideal para quê? Não é para aumentar a nossa autocobrança, a nossa irritabilidade. Ela é ideal para iniciar projetos e fazer um planejamento. Isso daqui é fantástico. Saiu da menstruação, o que você vai fazer? Tu vai usar a tua força física que aumentou para quê? Para cobrar o outro, para aumentar a tua autocobrança. Agora eu vou conquistar o mundo, eu vou sair por aí me quebrando tudo, iniciar vários projetos que estava parado. Não, mulher, tu vai sentar e vai planejar o teu mês. Se tu tá com foco mental, é a fase ideal de fazer um bom planejamento. Fez o planejamento, inicia um dos projetos principais. Para eu quero iniciar uma dieta, é aqui que eu começo, é aqui que tu começa. Mas não tenta iniciar a dieta ao mesmo tempo que está tocando outros projetos juntos. Você vai parar e planejar qual dos projetos faz mais sentido para você e vai dar o pontapé inicial aqui, nessa sua fase do ciclo. Depois disso, a gente vai para onde? Finalizando aí, quando a gente chega lá no dia 14, 15, você vai perceber que a gente vai para uma fase muito bela, muito bonita, que é a fase que chamamos de fase expressiva, que apareceu aí para vocês. Do dia 14, mais ou menos, até o dia 20, 21, a gente vai para a fase expressiva. Já aconteceu com vocês de perceberem do nada, e a gente acha que é do nada, vocês vão notar isso. Tu disse muito sim para muita gente. Tu abraçou o problema da mãe, problema do pai, problema da vizinha, se comprometeu com um monte de gente, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, eu consigo. Novamente, tá usando o teu período, a tua fase do mês de forma errada. Por que isso acontece nessa fase? Vou te dar clareza. Porque nesse momento, o nosso estrogênio, esse hormônio que eu falei para vocês que dá foco para a mulher, ele está muito na alta. Se a gente for falar de termos científicos aqui, vai ficar muito sobrecarregada a aula. Eu falei para vocês que hoje ia ser mais resumido e dinâmico, né? Mas basicamente o que acontece é que a mulher está totalmente voltada para uma energia emocional maior. Está nessa fase expressiva, Fê, então toma cuidado, tu vai se doar demais. Por quê? Porque a gente está com muito foco emocional, a nossa energia emocional está lá em cima. O que isso significa? Que essa é uma fase ideal para a gente realizar certas coisas. Mas a nossa tendência, quando a gente não sabe usar o nosso ciclo a nosso favor, é nessa fase se comprometer com os outros. Deixa eu explicar melhor para vocês, passando para o próximo slide. Energia emocional significa que essa mulher tem muita energia para gastar, principalmente emocionalmente. Ela vai estar mais paciente, mais empática. Essa mulher vai estar mais aberta a conversas. Essa mulher vai estar mais disponível para os outros. E se eu não soubesse disso, eu não saberia que é a fase ideal para quê? Para isso aqui, mulheres, ó. Cultivo de relacionamentos. Cultivar relacionamento é diferente de sair dizendo sim para todo mundo.
Então, nessa fase que tu sentiu que tá conseguindo abraçar todo mundo, tá conseguindo, tá super animada, já viu aquela expressão que não é para te se comprometer quando tu tá muito feliz? Por quê? Porque é uma fase que tu tá muito animada, que tu acha que vai dar conta de tudo depois. Só que depois a gente vai entrar na fase criativa, que é a fase da TPM. Então, não se comprometa excessivamente. Como que eu faço isso, Fran? Para pensar no planejamento que tu fez na semana anterior. Lembra lá na fase dinâmica, tu não sentou e não fez um planejamento? Tu vai dizer sim para as pessoas, projetos, lugares, horários que tenham a ver com esse planejamento. E para os outros, tu vai avaliar um pouquinho melhor. Quando alguém te pedir algo, não é que tu vai dizer não para todo mundo, tu não vai se doar, mas você vai pensar antes do teu sim, porque aqui tu vai aproveitar só para cultivar relacionamento. Aliás, deixa eu dar uma dica aqui para mulheres casadas ou alguém que vive aí numa comunidade, né, tem lá suas reuniões, seus encontros. Aproveite essa fase para ter boas conversas. Se você tem alguma coisa no relacionamento para ajustar, ajuste aqui, não na fase criativa. Tem uma boa conversa com o esposo, faz um bom alinhamento com os filhos, porque na fase seguinte você vai conversar com você mesmo. Então, entendido? Saímos da dinâmica em que a gente estava com aquela energia física querendo arrasar, focada em resultados. Opa, parei, planejei. Deixa eu planejar aqui com o que eu vou gastar essa energia. Cheguei na fase expressiva, eu faço o quê, Fran? Na fase expressiva, você vai colocar a energia do cultivo de relacionamento no lugar certo. Todo esse amor, toda essa empatia que tu tem aí, todo esse amor que tu tem para transbordar, escolha onde você vai transbordar. Porque a próxima fase é a fase que a gente chama de criativa. Basicamente, essa fase criativa é a fase da TPM, que vem ali do dia 21 a 28 do nosso ciclo. Qual de vocês, quem de vocês já sofreu com essa danada, com a tensão pré-menstrual? Quem já chegou aqui e se pegou chorando, como se o mundo fosse acabar por uma coisa que, numa outra fase do mês, parecia ser pequenininha? Parece que tudo dá errado aqui nessa fase. Que fase horrível. Aqui é que tu já disse, ó, eu queria ter nascido homem. Garanto que se essa frase saiu da sua boca, foi nessa fase. Essa frase saiu aí, foi nessa fase. Por quê? Estava usando errado o teu coach pessoal. O teu ciclo mensal é o teu coach pessoal. É isso que eu tô te mostrando. Então, nessa fase criativa, acontece isso que eu falei para vocês. Por que a gente chama de criativa? Porque a época, mulheres, que nós tendemos a extrapolar, criar mentalmente. Basicamente, o estrogênio aqui está baixando, a mulher está abrindo portas para sua sensibilidade feminina. Isso é ruim ou isso é bom? Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque a mulher está deixando o inconsciente aqui dominar. Ela está trazendo lá das profundidades dela os maiores desejos, necessidades, dores. Mas o que a gente faz de errado? Ou a gente abafa aquela emoção, que é besteira, a mulher guerreira, né? Não, não deixa sair, eu aguento, imagina, besteira isso. Ou projeta no outro. É porque eu tô de TPM mesmo e ó, acerta o outro. Mulher, essa fase não é a fase da gente jogar fora. Ela deve ser aproveitada. Por quê? Porque é uma fase maravilhosa para limpeza de tralha emocional. Aí sim, a gente vai estar usando bem essa fase. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Então, baixou aí nosso estrogênio está baixando, a mulher começou a se voltar para o interno. Lembra que lá na dinâmica e na expressiva a gente estava muito para fora, muito para o externo, muito para o resultado ou muito para o outro? Agora a gente está começando a fazer uma limpeza emocional lá dentro, nossos desejos e necessidades mais profundas estão vindo para a superfície. É hora de fazer o quê? O ideal dessa fase é aqui. Compreender o próprio comportamento. Aqui, mulher, tu vai parar para fazer a avaliação. Finalmente você vai entender que é você mesma, que sou eu, não o outro. Por que eu me sinto assim em determinada situação? Por que nessa determinada situação eu fico tensa? Por que eu estou me comportando dessa forma? Até teve uma mentorada, que depois que ela descobriu essa ferramenta, até esqueci de comentar de um depoimento que eu tinha interessante sobre a fase expressiva, mas vamos lá. Uma mentorada que falou que ela teve um dia difícil, a princípio, estava começando o dia, ela pediu um favor para o esposo,
Ela estava na fase criativa, o esposo dela, o marido, não atendeu o favor, e ela disse que ia ser um caos ali. Por quê? Como assim que ele me disse não? Aí um monte de pensamentos começaram a vir à tona, discussões anteriores. Ela disse, Fran, eu parei e analisei, peraí, deixa eu ver as minhas ferramentas aqui, porque lá dentro da mentoria eu entrego todas as ferramentas para uso diário, né? O que, que a mulher deve fazer diariamente para ter energia feminina equilibrada, ter o controle das emoções. Aí ela parou e lembrou da ferramenta do ciclo mensal. Ela disse, poxa vida, eu tô na fase criativa. Então, em vez de só ver assim, o meu marido me disse um não e tá tudo bem, tudo bem. Eu perguntei se ele podia, ele disse que não, tudo bem. Naquele momento, quando ela estava na fase criativa, aquele pensamento se transformou quase numa bomba atômica. Ali ia virar um problemão. Ela falou, eu ia chegar à noite em casa pronta para guerra, para reclamar com ele. Como assim que tu não fez? Por que tu não fez? Sempre te ajudo, tu não me ajuda. Quando eu parei, descobri que eu estava na minha fase criativa, daí ela me lembrou de outra frase que eu uso muito, que é um inimigo descoberto é um inimigo vencido. Ela sabia com que ela estava lidando. Ela estava lidando com a fase criativa. Pronto. Aí ela usou outra ferramenta da autorresponsabilidade que eu ensino lá para as minhas mentoradas também, para entender que, na verdade, ela só precisava ter se responsabilizado pelo que ela deixou de fazer, que não era culpa do marido, que ela tinha que cumprir o papel dela ali, estava tudo bem. Quando ela encontrou o marido no final do dia, estava tudo em paz. Não deu caos, não explodiu nada, porque ela usou o ciclo mensal a favor dela. Então, nesse momento, mulher, tu vai compreender. Vai parar para te compreender sem projetar no outro. No final, a gente vai abrir um espaço para dúvidas. Qualquer dúvida que você tenha, já vai anotando aí, que eu vou ter o maior prazer de responder, viu? Vai anotando as fases, o ideal de cada fase aí. Porque chegou no final da TPM, vem a fase odiada por muitas também, que é a fase reflexiva. É a fase que, enfim, nós menstruamos. A gente sabe fisiologicamente para que serve. O útero foi preparado para receber o bebê, né? Não houve ali uma fecundação, o útero pode ser limpado. Isso que acontece fisiologicamente. Mas para que serve dentro das nossas emoções? Antes de mais nada, eu te pergunto: quem já chegou nessa fase? Nem percebeu às vezes estava nessa fase, só sabia que acordou de manhã, botou o pé no chão e não tinha energia nem para lavar o rosto. Ou chegou a meio-dia, na metade do dia, já estava assim, eu não me suporto mais. Eu não aguento mais nem em pé. Não sei o que aconteceu comigo. Eu acho que eu tô com um problema de saúde, eu devo estar com anemia, porque não pode. Há uns dias atrás eu estava ganhando o mundo, estava fazendo academia, tinha começado a minha dieta, estava brilhando, e agora que acabou. Eu realmente, é tudo culpa minha mesmo, né? Porque eu sou assim, sou igual a minha mãe. Minha mãe era assim também. Aí pronto, acabou o mundo. Mulher, tá usando errado a tua fase. Tá usando errado o teu coach pessoal. Porque essa fase aqui, ela tem um benefício maravilhoso. Por favor, mulheres, as que têm aí, ó, as perfeccionistas, as que auto se cobram, as ansiosas, as que se sentem culpadas, tá aqui, ó. Essa fase é o período ideal para te abrir mão de tudo aquilo que tira a tua energia. O que tira a energia de uma mulher muitas vezes? A autocobrança, o perfeccionismo, a culpa associada por não dar conta das coisas ou achar que não está dando conta das coisas. Tá tudo aí. Então, como é que eu uso essa fase? Já vou te ensinar. Mas eu quero que vocês gravem isso. Essa semana do mês, a fase da menstruação mesmo, é para abrir mão desses inimigos aqui, ó. Por quê? Porque essa é a fase ideal para a gente rever os próximos passos. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo aquilo, mulher, que te exigiu perfeição demais, tudo aquilo que te autocobrou demais, tudo aquilo que fez tu ter que ser perfeccionista durante o mês e que te cansou, é nessa fase que tu vai simplesmente dizer eu não posso, não consigo, não quero. E se por um acaso essa semana tu não fez nada perfeito, tu simplesmente baixou a régua em relação àqueles assuntos, é porque esses assuntos não precisam ir com você para a próxima fase de novo. Tudo aquilo que te deixou ansiosa, que te sobrecarregou esse mês, que te deixou com aquela energia muito baixa, e que durante essa semana tu pensou assim, ai, quer saber, deixa pra lá? Vale a pena levar contigo pro próximo mês? Essa ansiedade? Se durante essa semana tu não deu bola para ela, não vale a pena. Da mesma forma que tá limpando o útero feminino,
tá limpando as tuas emoções aqui. Então, tu vai rever os próximos passos. Tudo que eu abri mão essa semana, eu não vou levar para o próximo mês. Pergunta que eu faço para vocês. Alguma vez vocês já tinham visto o ciclo mensal de vocês dessa forma? Como um coach pessoal? Quem estava aqui na segunda-feira, já pegou um pouquinho mais profundo, né? Já comentou um pouquinho sobre. A Lu, por exemplo, né? A Paty, mas que hoje parece que tá ali anotando, né, Paty? É isso aí. Fê, a primeira vez que está assistindo, né? A Fernanda, não a Fernanda Costa, né? A outra Fê, que eu não consigo aqui. Isso, a primeira vez, né, Fê? Talvez seja a primeira vez que vocês conseguiram ter acesso a uma ferramenta como essa. Só que, minhas queridas, isso daqui eu pincelei, e acredito que eu bati os 20 minutos que eu era para ter batido, que eu prometi que eu não ia demorar dessa vez. Tudo isso daqui eu entrego com muito mais profundidade lá para as minhas mentoradas. O que eu quis hoje? Dar ainda mais clareza e dinamismo. Consegui fazer isso? Deu para dar uma visão geral, Rose? Para ti que está a primeira vez aí, deu para dar uma visão geral sobre o ciclo mensal? Joia. É esse o objetivo. Depois daqui, Fran, o que é que eu faço? Depois que sair dessa aula, o que eu vou fazer? Eu vou incentivar vocês, deixa eu só parar aqui o compartilhamento de tela, para eu conseguir olhar todas vocês bonitinho. O que é que eu vou fazer? Como que eu faço para isso aqui funcionar? Existe um passo a passo. O primeiro deles é consciência. Consciência que eu entreguei. Antes eu não sabia disso. Agora eu sei. Agora vocês sabem que o ciclo mensal é uma bênção, não é um problema. Depois disso, o que eu faço, Fran? Primeira coisa, planejamento. Todas as tuas tarefas precisam andar de acordo com o teu ciclo e não o teu ciclo de acordo com as tuas tarefas, senão não vai funcionar. Exemplo, aquele faxinão pesado, sabe? Faxinão pesado que tem que fazer na casa, aproveita a fase dinâmica. Mas aquela miudade, sabe? Limpar a gavetinha da bagunça, que tem que tirar uns papelzinhos lá de dentro, esquecer algumas coisas, jogar outras fora. Aí você vai fazer lá na criativa. Lá na criativa, lá na TPM, porque a mulher está muito minuciosa, ela está se desfazendo ali de algumas coisas. Mas eu preciso ter uma conversa que eu me desentendi com a Maria lá. Não tá legal. E eu tô menstruada. Me desentendi com a fulana. É o período ideal? Não. A gente vai se matar. Então deixa para chegar lá em cima, depois que passou a fase dinâmica, tu tá na fase expressiva, segunda semana depois da menstruação. Porque tu tá com a escuta muito mais ativa, a escuta muito mais amorosa. Então, planeja o teu mês, as tuas tarefas de acordo com a tua fase, que tu vai ver, mulher, que os teus resultados vão ser incríveis. Outra coisa que é necessário, confiança. Você vai precisar confiar no teu coach pessoal. Não porque eu consigo, porque vai dar certo. Eu sempre fiz assim, vai funcionar. Aí tenta fazer na fase que está menstruada uma coisa que exige extrema energia física. O que vai acontecer? Talvez tu dê conta. Mas quando tu chega nas outras fases do mês, a tua energia está baixíssima, baixíssima, baixíssima. Não deu tempo de você se recompor. Porque quando era para você estar se preservando, se recompondo, você estava se gastando. Então, confia no teu coach pessoal. Anota, planeja. E para isso eu preparei um PDF, deixei lá para vocês lá no grupo. Vou entregar depois dessa aula também, para aquelas que estiverem pro lado de dentro, eu vou explicar já já. Esse PDF para vocês utilizarem como coach pessoal de vocês, fazer a anotação das percepções de vocês. Mulheres, esse é o beabá do funcionamento do ciclo mensal. Como eu mencionei, isso tudo eu entrego com bastante detalhes lá para as minhas mentoradas, preparo elas para as circunstâncias do dia a dia. E agora até vou pedir licença para vocês para mostrar um pouquinho sobre como eu guio as minhas mulheres, as minhas mentoradas, né? Eu poderia ficar falando aqui da mentoria de 10 mil, que eu acompanho 6 meses essa mulher, da mentoria de 5 mil, que eu acompanho 6 meses também, só que no grupo. Essas mentorias eu poderia me aprofundar, mas não é o caso para vocês. Quem tiver interesse, Fran, eu estou no limite emocional de uma forma que eu preciso de alguém para me tirar da lama que eu estou. Eu simplesmente não sei como aplicar aquilo que eu aprendi lá atrás. Teve uma terapeuta que me falou, teve uma psicóloga que me falou, mas eu chego aqui no dia a dia, eu acordo de manhã, não sei bem o que fazer. Eu preciso de algo bem personalizado para minha situação. Tem como? Tem como. Aí me chama lá no privado que a gente vai falar sobre essas mentorias, beleza? Porém, vocês sabem que na segunda-feira eu falei
sobre o programa de mentoria. São 4 encontros bem profundos, assim como foi de segunda, eu entrego ferramentas emocionais para vocês aplicarem no dia a dia durante esses 4 encontros. E entrego também para vocês material de apoio que chega aí para vocês em casa, para vocês acompanharem a mentoria, e o acompanhamento em grupo, para tirar dúvidas. Isso tudo por 997, somente era até hoje à noite, lembra? Ia ser só até sexta-feira, esse valor da mentoria? Porém, minhas queridas, teve mulheres que pediram, Fran, segura até segunda que o cartão vira e coisa e tal. Então tá. Então, para estar no próximo programa que vai iniciar dia 20, 997 ou 12 de 99,70. Mulheres, eu estou mencionando aqui essas coisas para vocês, por quê? Porque é muito fácil vocês virem para a aula assistir, sair daqui e continuar sozinha e meia perdida, vá. E agora, o que eu faço sozinha? Porém, eu gostaria de abrir oportunidade para vocês continuarem sendo acompanhadas, tá? Segura aí quem tem dúvida, que depois disso a gente vai fazer um over delivery. Ou seja, a gente vai tirar a dúvida aqui da sala, tá? Quero conversar com vocês, quero que vocês tragam suas dúvidas. Então, tem aí o programa de mentoria para quem quer receber todas as ferramentas emocionais 997. Fran, eu, na segunda-feira, eu queria ter entrado, mas é que não, o Faz Me Rir ainda não acompanhou. O que eu faço? Tem outra oportunidade? Em primeira mão, eu já contei para as minhas queridas, já contei lá no grupo, no programa de mentorias, a Lu já sabe, a Índia sabe, a Ju já sabe, que a partir de hoje, a gente vai ter um processo chamado Comunidade Energia Feminina. Essa foi uma porta que eu decidi abrir de segunda para cá. Conversei com a equipe do lado de cá. Por quê? Porque a gente percebeu que muitas têm o desejo de continuar andando em sentido emocional. Falei, eu queria continuar, eu só não estou tendo oportunidade financeira ainda. Não tenho coragem de dar um passo maior. Tem um passo menor para mim? Tem, mulheres. Eu queria convidar vocês para participar. Gente, tem gente chegando agora. Peraí. Participar da Comunidade Energia Feminina. Como que vai funcionar? Um encontro por mês, ao vivo. Eu vou trazer e explanar um tema emocional específico com vocês. Nós vamos tirar, durante 1 hora, nós vamos tirar um período também para conversar em sala sobre dúvidas sobre aquele tema e estabelecer a meta para o mês. A meta emocional para o mês, ou seja, é um direcionamento emocional. Por quanto tempo, Fran? Ou 6 meses, ou 1 ano. Essa é uma escolha de vocês. 997 anual ou 597 semestral. Então, sai aí uma parcela, mulheres, com um pouquinho mais de 50 pila por mês. Para eu estar aqui, assim como eu promovi esses eventos gratuitos, só que nesses eventos aqui que eu fiz com vocês, acaba que eu trago o conhecimento, vocês saem daqui muitas vezes com a dúvida. Na comunidade, a gente vai ficar ali até tirar a dúvida de cada uma de vocês. E o tema escolhido vai ser de acordo com a necessidade emocional de vocês. Tá joia? Para participar dessa comunidade é tranquilo. Depois do evento, eu já vou botar o link lá no grupo para vocês virem para o lado de cá, fazer parte dessa comunidade e já receberem direcionamento prático. Essa aula de segunda-feira, lá de segunda-feira, quem estava sabe que o negócio foi profundo sobre o ciclo mensal, mais essa aula de hoje, mais o PDF, faz parte da primeira aula da comunidade. Ou seja, ela vai pertencer somente para quem estiver dentro da comunidade, se quiser rever quantas vezes quiser. É importante isso, eu sempre falo, né, que a gente não entra no mesmo rio 2 vezes. Aquela água está diferente, quando a gente entra, a gente experimenta uma nova água. Vai estar disponível para vocês essa aula. Fran, não sei se é para minha comunidade. Não sei se por 597 no ano, uma parcela de 59 pila é para mim. Não sei. Mas eu queria muito rever a aula. Tem como? Tem como. 12 de 5,97. Lá fora a gente vai vender por R$ 97 essa aula. Afinal, houve custos do lado de cá para preparar com muito carinho. Mas para vocês, por 57 pila. Então, se quiser, Fran, só quero aquela aula. Quero só ter certeza se é para minha comunidade. Tudo bem. A gente entrega a aula, só entra em contato comigo ali no grupo Mulheres Enérgicas, né? O grupo VIP, e a gente disponibiliza a aula por 12 de 5,97. É de graça praticamente, né? Mulheres, basicamente, esse é o nosso ecossistema de mentorias. Essa questão da comunidade foi novidade do lado de cá ter preparado com carinho para vocês. Por quê? Porque geralmente a gente vai para um passo maior, mas eu não quero deixar ninguém para trás. Então agora é a chance de vocês entrarem, caminharem comigo por 6 meses até 1 ano, se vocês quiserem. Todo mês eu vou estar aqui no encontro com vocês, tirar dúvidas emocionais, dar direcionamento e lá no grupo um acompanhamento em grupo. Joia, minhas amadas? Já teve gente aqui que já não perdeu tempo. Eu falei lá para as minhas mentoradas no grupo.
Já correu, já entrou na comunidade, já faz parte, vai ser muito bem-vinda, né, Indy? Seja bem-vinda. A Cris também vai estar lá. Agora sim, mulheres, eu prometi para vocês que eu ia abrir um espaço para dúvidas. Pode ser sobre essa comunidade, sobre o programa de mentoria que vai iniciar dia 20, pode ser sobre esse tema. Como eu posso ajudar vocês? Aproveito, vou dar uns minutinhos para vocês me sugarem como vocês preferirem. Fiquem à vontade. Para vocês ficarem mais à vontade, deixa eu parar a gravação aqui.